Alguns exercícios para responder sobre o discipulado. Quantas gerações desde Abraão até o Cristo? De que o anjo chamou José no sonho? O que está escrito pelo profeta sobre Belém? De que Jesus é chamado? Dica, capítulo 2. Qual era a pregação de João o Batista? O que Jesus responde pedindo a João? Quem foi conduzido pelo Espírito ao deserto? Qual é a pregação de Jesus? Dica, Galiléia dos gentios. Quais são os nomes dos primeiros discípulos? Quais são os subtítulos do Sermão do Monte de Jesus? Dica, vídeos do discipulado. Quais são os milagres de cura que fala no capítulo 8 e 9 de Mateus? Qual o discípulo que estava sentado na coletoria e foi chamado por Jesus? Quais as metáforas que Jesus ensina aos discípulos no capítulo 9? Quais são os nomes dos 12 discípulos? Qual é a missão dos 12? O que diz os versículos 12 e 13 do capítulo 10 de Mateus? De quem Jesus dá testemunho? Qual é o jugo de Jesus? Quem é a família de Jesus? Quais são as parábolas que Jesus ensina no capítulo 13? Como morreu João o Batista? O que Jesus multiplicou para a multidão? Dica na primeira. O que os discípulos pensaram que era no mar quando Jesus foi até eles andando pelas águas e qual foi a reação deles? O que a mulher cananeia clamava, chamando Jesus? Qual o único sinal que Jesus disse aos fariseus e saduceus que eles teriam? Quais chaves Jesus diz a Pedro e aos seus discípulos que daria? Quem apareceu junto a Jesus durante a transfiguração que os discípulos viram? De onde Jesus mandou Pedro pegar e pagar o tributo aos que lhe cobravam? Quais parábolas Jesus ensina nos capítulos 18 ao 25? Que Jesus ensina acerca do divórcio? Que Jesus fala sobre as crianças? Que Jesus responde sobre a questão do tributo? Qual o grande mandamento que Jesus responde aos fariseus? Jesus censura quem no capítulo 23 e por quê? Quais os subtítulos do sermão profético de Jesus? Dica nos vídeos. Qual a oração de Jesus em Getsemane? O que Jesus disse ao discípulo que desembainhou a espada para o defender? O que compraram com as moedas devolvidas por Judas, aquele que o traíra? O que aconteceu com os sepulcros depois da ressurreição de Jesus? Qual a mensagem de ordem que Jesus falou aos seus discípulos na Galiléia? Dica: a grande comissão. Espero que tenha gostado dos exercícios. Siga firme, Deus te abençoe. Beijinho.